Vou chamar para cá o Davi Tangerino, ele é advogado, professor de Direito Penal, está conosco. Professor, bem-vindo, sempre muito bom te ouvir. Primeiro, uma análise geral mesmo do senhor, né? Como é que o senhor viu? Existe uma tese ali de que a tentativa, só pensar, só elucubrar, só planejar, o Flávio Bolsonaro disse isso, né? O senador não é um crime. Quem nunca, né? Quem nunca pensou assim em matar alguém? Palavras dele. Bom, mas deixando essa parte de lado, indo para o ponto jurídico mesmo, qual que é a tua avaliação, né, com as informações que a gente tem nesse momento? Boa tarde. Boa tarde, Diego, Leonardo, Ronilson, um prazer estar aqui. É, olha, isso é muito comum nesse tipo de comunicação, né? O sujeito pega uma frase que é verdadeira para um certo contexto e tenta transpor para um outro, né? Quando o senador fala pensar em matar alguém não é crime, ele tem razão, né? O mero pensar em matar alguém não é crime. E ainda que se trace um plano, né, se monitorem as pessoas e tal, mas não há um ataque, né, digamos assim, não é realmente uma tentativa de homicídio. Porque tentativa não é uma palavra. Como é que eu vou colocar? No contexto jurídico, as palavras têm significados próprios, técnicos, e o Código Penal define tentativa. Tentativa é você iniciar a execução de um crime e não chegar ao resultado por uma circunstância alheia à vontade do agente, né? Só que não é disso que a gente está falando, né? Nós estamos falando de um plano arquitetado, ao que tudo indica, no Palácio Presidencial, né? Ou urdido, pensado na casa do Braga Neto, mas depois editado, alterado por Bolsonaro, impresso no Palácio Presidencial, né? Para matar quem? Né? O presidente eleito, o vice-presidente eleito e o então presidente do TSE e também membro do STF, Alexandre de Moraes, né? Bom, e aí alguém poderá perguntar, Davi, o que muda em relação ao homicídio? O que muda é que os crimes que nós estamos de olho aqui, a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, ele é um crime diferente na sua estrutura, porque tentar já é o crime em si. Essas figuras são muito raras no direito penal, né? Talvez tenha ali uma meia dúzia de tipos construídos dessa forma, né? E agora, então, a questão que se coloca é, Davi, existe tentar alguma coisa? Não, isso é logicamente impossível, né? Você não pode tentar alguma coisa, né? A questão o desafio que vai se colocar é o seguinte: pelo que nós temos até agora, essas pessoas tinham localizado Alexandre de Moraes, posicionado é, não só integrantes das Forças Armadas, mas de um esquadrão de elite, né, altamente treinado, né, e, ao que tudo indica, a coisa só não foi levada a cabo porque a sessão foi adiada naquele dia. Portanto, por uma circunstância alheia à vontade do agente, né? Aí tem a turma, Diego, você me interrompe para que eu estiver falando muito Eu aqui, te tá? perguntar se Aí essa tem a turma que abre margem para essa interpretação da tentativa, já que no caso do Moraes, né, não exatamente no caso do Lula e do Alckmin, porque a gente não tem essa informação dos desdobramentos, mas no caso do Moraes é bem específico, né? Havia campana e tal, o pessoal ficou acompanhando, só faltou o Moraes sair para que tudo fosse concluído, né? Aí tem uma turma dizendo, tá, mas não teve execução, porque não teve o tiro, digamos assim, né? E aqui a gente vai ter que enfrentar esse tema juridicamente. Acho que não é tão simples mesmo, né? Mas eu já venho comentando esse episódio já tem um tempo, e eu sempre tenho chamado a atenção para o seguinte: o fator Forças Armadas, tá? Eu até exigiria que houvesse o emprego real de violência, né, para esse tipo penal, se fosse um grupo paramilitar, um grupo de insurgentes, né, tal. Agora, quando nós inserimos o vetor Forças Armadas, né, não existe muito lapso temporal entre a decisão orquestrada e o começo da coisa. Quando começar, já foi, né? Quando você tem tanque na rua,
quando você tem as pessoas mortas, Alexandre de Moraes morto, estado de defesa instalado automaticamente, né? Entre o quase e o completo, nós não temos um hiato, né? Então, acredito eu que a interpretação do tipo vai caminhar para, em situações em que você tem este nível de comprometimento institucional, né? A elite, tanto técnica quanto hierárquica das Forças Armadas e o presidente em exercício, né? Eles chegaram perto o suficiente, né? Não ia ter o primeiro tiro e aí o golpe. O primeiro tiro já era o golpe. E, Davi, portanto, chegamos muito próximo disso. Diga, Davi, Sakamoto. Sakamoto tá aqui, prazer falar contigo. Pescando, pensando exatamente o que você está falando, porque é aquilo, eu já te ouvi falar, outros juristas também falaram dessa questão de que, no caso de golpe de Estado, a punição não é pelo golpe em si, porque se rolar o golpe, não tem como punir, porque o pessoal que deu o golpe está no poder e vai fuzilar quem reclamar. É a tentativa do golpe. Então, você está querendo colocar aqui por analogia. A tentativa de assassinato, os planos de assassinato de pessoas que poderiam representar um passo nesse golpe, poderiam entrar nessa mesma interpretação de punição. Ou seja, isso aqui é um passo para esse golpe, é uma ação para esse golpe, é esse planejamento que acabou não acontecendo o assassinato, porém. É um passo para esse golpe que é punível pelo fato de ser tentado, é isso? Isso acabou, não é muito diferente do que a gente faz com outros crimes no seguinte sentido. As categorias jurídicas, elas são normativas, claro, mas elas só fazem sentido, elas só podem ser avaliadas a partir do contexto fático, né? Por exemplo, se eu te agrido fisicamente, isso é uma lesão corporal ou uma tentativa de homicídio? Um dos fatores que vai informar a minha conclusão pelo crime A ou B é o contexto fático. Se eu te agredir com uma pedra, provavelmente é uma lesão corporal. Se eu te agredir com uma bazuca, provavelmente é uma tentativa de homicídio. Percebe? Então, quando eu digo que um grupo pequeno tentando tomar a Praça dos Três Poderes é uma tentativa muito menos importante comparativamente do que nós estamos tendo notícia agora, é Uhum. submeter a categoria normativa ao contexto fático. As normas não existem no vácuo, né? É, então, a presença e a adesão da cúpula das Forças Armadas torna o que poderia ser um plano do Cebolinha numa tentativa de golpe, né? É, quem está liderando o plano, quem tem o poder no dia seguinte, faz diferença para a nossa conclusão se essa tentativa foi idônea ou não, né? E isso nós fazemos com outros tipos também. O contexto importa. Sim, Davi, estão me ouvindo, né? Ronilson Pacheco aqui. Pegando uma carona nesse final da sua resposta, eu queria um pouco sobre isso, né? As implicações políticas dessa decisão jurídica. Porque agora é aquele momento em que muito do campo bolsonarista, sobretudo, né, se prende aos detalhes das questões jurídicas para poder, de alguma forma, eximir o ex-presidente Bolsonaro ou diminuir a gravidade da situação, colocar tudo no campo do imaginário e, obviamente, o campo do governo, ou minimamente quem tem algum apreço pela democracia, está pesando a mão nas implicações políticas de que é uma coisa muito séria. Está falando do atentado a uma chapa eleita, que acabou de ser eleita, né? Acabou de ser escolhida pela maioria da população, o presidente, o vice-presidente e o presidente do STF. São conjunturas que são muito pesadas assim politicamente. Então, minha pergunta é essa: o quanto as implicações políticas atravessam as análises, as minúcias jurídicas de um caso como esse? Olha, Ronilson, assim como a lei tem que se articular com o contexto e com os fatos, eu diria que o judiciário também o faz, sobretudo nos órgãos de cúpula, né? Hoje, mais cedo, uma jornalista me perguntava por que não prenderam o Braga Neto, né? Porque, olha, se é que tem motivo para prender preventivamente essas pessoas, então você teria mais motivo para prender o Braga Neto. Pelo contexto, pela posição hierárquica, porque foi na casa dele, né?
E aí a gente fica com respostas que não são jurídicas, porque eu insisto, se tem motivo para prender o andar de baixo, neste caso tem para prender o andar de cima, pelo menos o Braga Neto, né? Bom, então não é o direito puro e simples que vai dar uma possibilidade de interpretação aqui, né? Até inicialmente a minha intuição foi responder, olha, talvez o Supremo não queira agora agudizar ainda mais, né, o ruído com as Forças Armadas, né? Acho que tem uma outra leitura possível também, que é a seguinte: pegando o Braga Neto, faltou quem? Né? Qual que é o último andar de cima? O Bolsonaro, e talvez o Supremo não queira, neste momento, se ver na cobrança por prender Jair Bolsonaro nesse momento. Né? E no plano mais político, me parece que a própria extrema-direita reconhece que agora falar em anistia não tem clima, né? É, a ponto até de alguns partidos terem se animado a pedir o arquivamento, né, do PL da anistia, né? Agora, eu acho que talvez conviesse até, viu, Ronilson, dar um passo atrás e dar um olhar geral, né, sobre o que o Estado vai fazer em relação a posturas extremadas, extremistas, né? É claro, aqui nós estamos falando de um golpe, né? Mas acho que vale a pena monitorar como é que as instituições vão reagir à afirmação do Tarcísio no dia da eleição, criminalizando o Boulos, né? Como é que as instituições vão reagir ao Marçal? O que foi aquilo? 2 semanas antes, alguma coisa assim, 3 semanas, não importa, um pouco antes, divulgando um documento falso de novo contra o Boulos, né? Acho que valeria uma reflexão, uma indagação à Polícia Federal, que é o seguinte: esse cara, isoladamente, ia ser muito difícil de ser percebido mesmo, o cara que estourou a bomba, né? Porque ele não comprou material proibido de uso exclusivo do Exército, né? Então, não adianta a gente querer pegar esses caras no varejo, né? A pergunta é o quanto nós estamos levando a sério e monitorando extremismo branco, nazismo, É. né? Discursos extremistas, E né? normalizando tudo Aqui, isso, né, professor? Normalizando essas questões todas, tratando como se isso fosse parte do processo democrático. Pedir uma licença rápida para o senhor, a gente vai precisar fazer uma pausa para a TV, mas vai continuar ao vivo na internet, nas redes sociais. Na TV a gente volta no instante só. Até já. Bom, vamos lá, professor. Desculpe te interromper. Pode imagina. concluir seu raciocínio? A gente vai ter um minutinho agora para a volta, mas fica à vontade para concluir. Não, a gente tem uma tendência no Brasil a reagir ao episódio, né? À foto. Esse cara é só a foto de um filme longo, triste, profundo, né? Que é o radicalismo, o discurso de ódio, que precisa ser monitorado, né? E aí eu nem sei se necessariamente só pela Polícia Federal, né? Nós tivemos todos os escândalos da BIM. Quem é que está levando a sério um projeto de reformulação da BIM? Uma BIM republicana estaria de olho nesse tipo de coisa, né? Nesse tipo de movimento, nesse tipo de orquestração. Essas pessoas vão ser observadas, monitoradas de perto, né? Ver quem é que custeia esses sujeitos, enfim, né? Inteligência, né? É, De novo, acho que a grande coisa aqui é a seguinte: se a gente ficar sempre focado na foto, nós nunca vamos enxergar o filme, né? É. E é o filme que interessa. O contexto, né, professor? Tem uma reportagem aberta aqui na Folha de São Paulo, que estava em destaque no UOL também, e a gente queria, logo na sequência, na volta do intervalo aí da TV, que o senhor trouxesse alguns detalhes. A Folha colocou algumas lacunas, por exemplo, preparativos para ação de campo, lacunas, não há confirmação direta se os três se encontraram. Plano para matar Moraes, Lula e Alckmin. Sobre Lula e Alckmin, não há informações precisas sobre isso. Sobre Moraes, sim. O dia da ação, a PF reuniu uma série de indícios apontando mobilização de militares. Lacunas, as mensagens e demais elementos de investigação não conseguiram ainda identificar claramente todos que participaram da ação de campo, né, até ser abortada. Enfim, são alguns pontos. Vamos lá voltar então para a gente seguir. Voltando para a TV também agora ao vivo, com todo o nosso público, professor, quero te perguntar sobre essas eventuais lacunas, né? A investigação ainda vai correr atrás disso, né, para tapar esses buracos. Isso.
a gente tem ali uma conclusão parcial, né? Via de regra, né, as investigações elas se encerram com um documento feito pelo delegado, pela delegada de polícia, chamado relatório final, né? Em que, como o nome diz, é um relato, né, um relato de tudo que aconteceu, das provas que foram colhidas, das pessoas que foram ouvidas, etc., né? Mas ela também é um jeito indireto de dizer, olha, a minha investigação acabou, né? Sobre este fato que eu podia apurar está aqui, né? Nós não chegamos nesse ponto ainda. Nós tivemos alguns pedidos de prisão, indiciamento e tal, mas esse inquérito não está encerrado, né? Então, me parece que o natural é que ele siga em busca dessas lacunas, né? E pode ser que venha uma nova delação, né? Eu acho que agora a do Cid vai cair. Ele já teve uma chance ou duas, se eu não me engano, né? Agora, a coisa, digamos, os elementos ali sugerem que ele estava blindando o Braga Neto, a blindagem caiu, então, justamente, fica ainda mais propício o espaço para mais uma delação, na medida em que a do Cid cair, né? Mas a coisa segue. A gente imagina que ainda haja personagens a serem identificados, até porque a fonte de prova principal é o celular do Cid. Talvez nem todas as conversas, nem todos os personagens passassem por esse celular, né? Então agora é preciso buscar outras fontes, outros caminhos, para tentar mapear essa turma toda. Se não por outro motivo, porque, firmada a convicção de que eles estavam envolvidos nisso, eu não digo nem prisão, né? Eu não sou nenhum entusiasta da prisão provisória, mas pelo menos que essas pessoas sejam afastadas dos seus papéis, né? Porque elas ainda ocupam, aparentemente, posição de poder, né? Poder Verdade. armado, poder orquestrado, enfim. É. Muitas foram presas, né, o Sakamoto. Ainda tinha gente no G20, por exemplo, no Rio de Janeiro, quando foi presa. Tem pergunta? Não, eu ia falar, eu ia perguntar exatamente isso do ponto de vista com relação ao tempo do inquérito. Davi, você acha que tudo isso, né, que acabou caindo, né, aparecendo de repente, quer dizer, de repente para a gente que é público, porque isso já estava no inquérito, mas isso vai ser utilizado para estender o prazo que a Polícia Federal tem para apresentar esse relatório? Ou no final das contas a Procuradoria-Geral da República, na sua avaliação, já tem tudo bastante organizadinho, né? E essa operação final foi só para arrematar. Porque é o seguinte, o grande problema é que nas operações, né, que da Polícia Federal com relação ao Estado Democrático de Direito, o ataque ao Estado Democrático de Direito, cada operação acaba ampliando o leque, porque você aprende celulares, aprende comunicações telemáticas, aqui isso acaba aumentando o leque. Mas também tem o tempo da investigação, mas também tem o tempo político, porque se Claro. você também joga muito para frente, né, a própria população deixa de lembrar por que que aquela pessoa está sendo punida. Acho, viu, Sakamoto, que a anistia estava se alimentando nessa demora mesmo. Né? Não estava andando, tá? Troca por PGR, não anda, você começa a dar, né, estímulo para a turma do deixa disso aparecer, né? Eu acho o seguinte, havia rumores de que haveria uma denúncia pelo Gonê em meados de novembro. Estamos em meados de novembro. Não veio a denúncia, veio essa operação, né? Acho difícil responder, Sakamoto, porque nós temos algumas perguntas prévias de como é que a PGR vai encaminhar esse tema, na minha opinião, tá? O que foi a tentativa de golpe, tá? Ou seja, ela começa em julho com aquele vídeo do Bolsonaro e culmina em 8 de janeiro, uma grande tentativa de golpe, ou a PGR vai fatiar isto por investida, né? Então, essa foi uma investida, não sei se a bomba no aeroporto foi outra, se a ação da PRF, sobretudo no Nordeste, no dia da eleição, foi outra. Se esse for o caminho da PGR, ela pode oferecer denúncias fatiadas, né? Tentativa um, tentativa 2, tentativa 3. Por este caminho, ela poderia oferecer, portanto, a denúncia meio logo, né, em alguns desses casos.
ou ela vai fazer uma estratégia global, um grande golpe, e aí é com todo mundo, né? E aí é uma denúncia, sei lá, com dezenas de réus. Do ponto de vista operacional, isso é mais complicado, né? Demora de julgamento, etc., né? Mas eu, se tivesse que apostar, acho que algum desenvolvimento concreto nós vamos ter este ano ainda, porque a anistia andar mexeu com a turma, né? Mexeu com os ministros, mexeu com a Procuradoria-Geral da República, mandou um recado importante, né? E aí essa explosão reforça um pouco o senso de urgência. Então, não sei se todos, mas eu apostaria que algum núcleo mais expressivo, né, mais hierarquicamente importante, será denunciado em breve. Tá certo. O professor, para a gente encerrar aqui rapidamente, te pergunto sobre o Alexandre de Moraes. A Folha fez uma reportagem que o próprio nome dele, né, o nome dele próprio foi citado 44 vezes. Acumula casos em que ele é personagem, né, assim como é juiz também. Bom, e é claro que hoje até falei sobre isso mais cedo no Olha Aqui com o Reinaldo Azevedo, e a gente já falou aqui com outros juristas sobre, né, por exemplo, a suspeição criada, né, pelo investigado, pelo réu mais para frente, enfim, para trocar o juiz que não lhe interessa. O senhor acha que é o caso? Ou não? Moraes, por exemplo, não deveria analisar esse caso? Meu caro, esse é um tema complicado, né? Eu acho que nós temos um problema de origem, que é o Supremo não ter competência, na minha opinião, para conduzir esses inquéritos originários, né? Agora, esse tema já foi debatido em exaustão, o próprio Supremo afirmou que sim, e agora então a gente tem que trabalhar com a premissa colocada, que ataques institucionais ao Supremo serão julgados pelo Supremo. Né? Essa foi, digamos, a síntese da interpretação. Né? E uma vez fixada essa premissa, e da qual eu até discordo, mas enfim, o ataque ao Alexandre de Moraes não era um ataque de um vizinho por uma briga de estacionamento. Era o Moraes enquanto presidente do TSE, era o Moraes enquanto relator desses inquéritos. Portanto, era um ataque institucional, né? Não era uma questão pessoal, uma desavença, uma coisa puramente emotiva, né? E aí, me parece então que a posição do Supremo, coerente com a premissa que ele firmou, é que o Alexandre permanece sim, porque ele não é a vítima principal, direta, enquanto cidadão, mas ele apenas ocasionalmente era o relator e cumulava a presidência do TSE. Portanto, é a figura institucional, é o próprio tribunal que foi atacado, né? Me parece que qualquer tentativa de mudar essa posição do Alexandre não vai prosperar no Supremo, pelo menos não a curto prazo.